Êxodo 20, do versículo 1 ao 13. Assim diz a palavra do Senhor. Então, o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo, ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências dos pecados dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Versículo 8. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia ninguém deve em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Versículo 12. Honre seu pai e sua mãe. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Versículo 13. Não mate. Opa, você está passando 2 ou nós passamos junto? Eu acho que esse aqui se passou junto. Obrigado por me ajudar. Desculpa por te atrapalhar, mas vamos lá. Vamos lá. Não mate. Irmãos, quem perdeu algum episódio da série, alguma mensagem, estão todos disponíveis no YouTube, no Spotify. Acompanha a ordem, né, a explicação, algumas explicações aqui que a gente vai dando do contexto, muito importante, e principalmente do nosso versículo 2, que é a base. Essas palavras de vida, que são palavras para um povo liberto. Esse é o versículo chave antes do decálogo. E nós começamos então, chegamos ao versículo 13, não mate. Quem gosta de assistir série ou filmes sobre serial killers? Alguém? Vocês estão com medo de vergonha de levantar a mão? Tem gente que gosta de assistir documentários sobre assassinatos, sobre assassinos, aqueles programas de investigação, CSI, não sei o quê. E o pessoal gosta dessas coisas, né? Eu também, eu até gosto também. Mas frequentemente é lançado documentário sobre isso e muito mais recentemente tem sido feito esses documentários, filmes romantizando, baseado em fatos reais, né? Pega um caso de um serial killer, de um assassino, de um caso específico de alguns anos atrás, e depois de um tempo lança uma série, um filme, um documentário meio hollywoodiano, assim, até justificando, mostrando várias questões muito interessantes, né? Parece que há algo em nós que gosta disso. Talvez para comparação, eu li de uma mãe falando sobre o programa que gostava muito de assistir Super Nanny. Quem lembra desse? Da babá lá que ensinava a cuidar das crianças, né? Super Nanny. Ela gostava, e ela comenta, ela escreve, que ela percebeu que ela gostava de assistir, porque não tanto pelo desejo de aprender como fazer. Não era aquela questão de, olha só, vou tentar isso. Era para se consolar. Puxa, ainda bem que eu não sou uma mãe tão ruim quanto essas aí. Nossa, olha essa casa, olha essas crianças. Ufa, era um consolo para ela ver que tinha gente pior. E às vezes eu penso que a gente vê algumas notícias ruins assim, apesar de mexer com as nossas entranhas, dá um certo alívio. Eu sou ruim, né? Eu não sou melhor, perfeito, mas pelo menos eu não sou tão ruim quanto esses caras que a gente vê por aí, essas notícias, essas manchetes. Ver outros com problemas maiores, às vezes, nos consola, de uma certa forma. Não que isso seja bom, não estou fazendo juízo de valor, apenas trazendo um fato. A 6ª palavra de vida parece surgir como aquela em que eu posso dizer, né? Isso eu não faço. Isso eu não faço, eu não mato ninguém. Por isso que é importante a gente entender que essas palavras, à luz do versículo 2, da liberdade
que Deus deu. Lembram, né? O decálogo, ele não são palavras para reprimir o povo. Não são mandamentos para colocar o povo numa jaula, mas para promover vida, desfrute da liberdade. Eu sei que vocês precisam de orientações, de normas, de mandamentos, de regras, para que vocês aproveitem o melhor dessa liberdade. E ao promover e proteger a vida, esta palavra de vida aponta para o valor da vida. Uma vida valiosa. Quando Deus diz não mate, Ele está impondo para aquele povo dele, mais de 1 milhão de pessoas que saiu da escravidão do Egito, impondo um contraste com aquilo que eles foram moldados enquanto nação. Um povo que chegou em 70 pessoas no Egito e saiu com mais de 1,5 milhão de cabeça. É muita gente que foi moldada à cultura egípcia e saiu dali escravo. E tirar a vida de alguém, matar naquela cultura era algo aceitável. Era algo comum, de alta incidência. A cultura egípcia tinha até certo fascínio pela morte. Entre os diversos deuses egípcios, havia 2 do alto escalão, Osíris e Anubis, que eram como guardiões do mundo dos mortos. Um lugar onde, o Egito era um lugar onde pais e mães sacrificavam filhos, ofereciam a deuses. Um senhor poderia oferecer um escravo seu, matando ele para algum deus. Um marido matava a esposa por motivos pífios, frívolos. E os israelitas cresceram nessa cultura, estavam se acostumando a pensar que a morte era um elemento cultural, um elemento de culto que tem valor. Dá um toque para os irmãos ali, que acho que o ruído deles está atrapalhando alguns aqui. Se eles quiserem entrar na sala ali, tá obrigado. Os israelitas estavam se acostumando a pensar que a morte é um elemento cultural, é normal, é comum. Era um elemento de culto que tem valor. Mas o que Deus está dizendo aqui é: o meu povo não vai cultuar a morte, nem tratar a vida dos outros com indiferença. Nós vamos celebrar a vida. A morte, meus irmãos, ela entrou no mundo pelo pecado, ela é consequência, é castigo pelo pecado. É recompensa da rebeldia humana contra Deus, mas a vida é o dom de Deus. E vocês, Deus está dizendo, meu povo vai celebrar a vida. Deus está ordenando uma cultura onde a vida é valiosa. Por isso, não mate. Eles não serão orientados pela morte, mas promotores da vida. É isso que Deus está começando a falar aqui. E por alguma cristocidência, essa palavra de vida caiu justamente nessa semana, que antecede, né, aquela ênfase e que a gente vive da nossa cultura, que dá aquela ênfase do culto da celebração da morte. O Halloween. A gente vê tanta coisa por aí da celebração da morte. Sim, nós podemos compreender o significado histórico, a festa das colheitas, a mistura de festa cristãs com outras festas de outros povos e que não tem nada a ver. Ok, você pode ter suas justificativas, eu não estou aqui para defender nem bater, mas aqui há uma ênfase, uma celebração, uma configuração, um sorriso com a morte, com decorações de corpos sem cabeça e aquela coisa para tornar isso mais normal. Deus disse: o meu povo é para celebrar a vida, não para celebrar a morte. Fica aí para você refletir, se você fica só com isso ou se você vai um pouco mais sobre isso. Bom, não estou querendo bater em nada, mas há mais detalhes sobre isso. Pense. Vai um pouco mais além. A cultura humana, em geral, gosta de tentar satirizar e banalizar aquilo que é sério, aquilo que é importante para Deus. Por isso, reflita, antes de simplesmente se misturar com a cultura da morte. Lembre-se que Deus chamou o povo dele para celebrar, promover e proteger a vida. Por quê que Deus chamou um povo para celebrar, proteger e promover a vida? A Bíblia nos ensina que Deus criou a humanidade, a sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1 e 2 nos mostra isso. O ser humano tem valor.
Ainda que hoje esse valor esteja desconfigurado pelo pecado, corrompido pelo pecado, mas nós somos criados à imagem de Deus e carregamos características que apontam para o nosso Criador, um valor intrínseco ao ser humano por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Criados para viver em plena harmonia, em comunhão com Ele, com o nosso Deus, o Criador, com os outros, uns com os outros, com a sociedade, com a criação e consigo mesmo. Mas o pecado arruinou todas essas esferas, dimensões. O nosso relacionamento com Deus, com os outros, com a natureza e com a gente mesmo. Só que aonde o Evangelho chega, ele causa transformação na sociedade. O Evangelho transforma. Os ensinamentos de Jesus apontam para o valor da vida humana. Apesar de toda a crítica que há de muitas pessoas a respeito da palavra de Deus, é o Evangelho, é a nova vida, os cristãos que vão promover a defesa e proteção da vida, do indefeso. As raízes pecaminosas na cultura humana tentam normalizar, banalizar a vida humana, invertendo valores. Nós amamos cada vez mais coisas e menos pessoas. Nós amamos mais as coisas e menos as pessoas. Amamos e protegemos mais animais e plantas do que pessoas. Eu gosto dos animais, mas há um limite. Em detrimento à vida humana, a gente despreza. Por quê? Porque a vida humana é reflexo, né? Tem um pecado. Lidar com um animal é muito mais simples do que lidar com um ser humano. E para evitar contato com seres humanos, eu vou me relacionar apenas com animais. Leis que vão supervalorizando. Vivemos em tempo de prisão, crimes inafiançáveis em relação ao cuidado com a natureza, mas impunidade, displicência em relação a crimes para com a vida humana. Uma vergonha, uma tristeza. Deus deu valor à vida. Ele criou a vida, Ele criou todas as coisas. Temos que cuidar de toda a criação. Quanto mais do homem e da mulher que carregam a imagem e semelhança do Senhor. Somos portadores da sua imagem. Tem um autor chamado Edmund Clowney, que ele destaca uma abordagem que o Evangelho traz para honrar a vida humana, evitando dois extremos. Evita colocar a vida humana acima de qualquer valorização de verdade e do próprio Deus, porque apesar de termos a imagem de Deus, nós não somos Deus. E também evita a desvalorização da vida humana, como se não houvesse distinção entre a vida humana e qualquer outro tipo de vida. Ele afirma ainda que não podemos elevar um gafanhoto ao nível de um ser humano, nem manter a consciência limpa quando eliminamos a vida de uma criança por meio do aborto ou a vida de um idoso por meio do suicídio assistido. Essa ordem de proteção e promoção da vida é anterior à lei, aqui do Sinai. Deus já colocou, imprimiu esse princípio lá em Gênesis capítulo 9, o versículo 5 e 6, está escrito o seguinte: exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se algum animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Deus deixou claro, há valor na vida humana, que vem do próprio Deus. Por isso a vida é valiosa. Por isso, não mate. Agora, é importante compreender essa palavra aqui, não mate, à luz deste contexto de desvalorização da vida que o povo hebreu saiu do Egito. Eu vou poupar vocês um pouco do significado, do uso dessa palavra em outros contextos do Antigo Testamento que nos ajuda a definir ela. Mas essa palavra, traduzida como matar, é uma palavra comparativamente rara para o uso de matar no Antigo Testamento. Normalmente ela indica o assassinato violento de um inimigo pessoal. Esse tipo de matar fica bem mais claro, melhor compreendido, se for traduzido com não cometa homicídio. Não assassinarás. Porque todo homicídio envolve morte, mas nem toda morte é um homicídio. E aí a gente começa por aqui com esse fundamento. O texto bíblico não está falando de qualquer tipo de morte, mas da tomada da vida de alguém de maneira ilegítima. É importante lembrarmos que o próprio Deus conduziu o seu povo para a execução do seu plano
de redenção com movimentos de guerra, que também eram juízo para povos idólatras, violentos, com práticas pervertidas e agressivas. Então, o contexto de guerra é diferente. É diferente. Quando as mulheres israelitas cantavam, cantavam sobre Davi, Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. E estavam cantando eles, parece que estavam louvando, dando um louvor à morte, mas era a vitória de guerra desses heróis. E a palavra que eles usam ali para matou é diferente dessa palavra aqui. Porque o contexto de guerra é diferente. Morte na guerra não é suscetível para acusação de assassinato. Essa é a questão. É claro que a paz, obviamente, é sempre o objetivo. Mas, às vezes, a guerra é necessária para defender a paz, por causa da maldade no coração do ser humano. Quando alguns soldados no Novo Testamento perguntaram para João Batista, e tinham várias pessoas se arrependendo dos seus pecados, e perguntavam para João Batista o que eles tinham que fazer agora. João Batista não respondeu para eles: desertem desse cruel império, exército romano, vocês não podem ser soldados e ao mesmo tempo serem discípulos de Jesus, fazer parte do povo de Deus. Ao invés disso, Lucas capítulo 3, versículo 14 nos lembra que ele respondeu o seguinte para esses soldados que estavam se arrependendo e querendo fazer parte do reino de Deus: não pratiquem extorsão, não acusem ninguém falsamente e contentem-se com o seu salário. São outros princípios. Não abandonar aquilo. Talvez Deus movesse alguns para desertarem aquilo. Mas ele não está criticando, atacando o ofício de primeiro momento. Assim como outros ofícios designados pelo poder público que incluem ações de morte, como policiais, autoridades de países que sentenciam pessoas à morte. Nós não estamos debatendo a pena de morte aqui, irmãos, no nosso contexto ou em qualquer outro, mas mostrando que pessoas, no cumprimento legítimo do seu ofício, não estão cometendo um homicídio, e isso torna essas mortes diferentes. A pena capital por assassinato não era considerada um ataque à imagem de Deus. Na verdade, ela era considerada uma defesa à imagem de Deus. Foi isso que ele falou em Gênesis 9. Porque alguém estava atacando a imagem de Deus, tinha que ser parado com sangue. Assim também, como a Bíblia prevê em casos de legítima defesa. Temos prescrição bíblica em Êxodo capítulo 22. Deixa eu ver se tem o texto aqui. Se um ladrão for pego em flagrante, arrombando uma casa, e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Mas se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. Ou seja, não é só questão de ser dia ou de ser noite, ele está gerando um senso de responsabilidade. Você não pode simplesmente sair matando. Você tem que entender a situação, ver, mas agora no meio de um confronto, em defesa da sua casa, em defesa da sua família, ele está fazendo essa concessão. Um autor falecido, Matthew Henry, ele disse: esse mandamento não proíbe matar em guerra lícita, nem em legítima defesa, nem em condenação à pena de morte nos países que praticam a pena capital, pois estas providências visam a preservação da vida do bem maior. Ou deveriam preservar, mas por sabermos que são homens falhos, corruptos, pecadores, esses meios também são corrompidos e desviados. E infelizmente muita injustiça acontece naquilo que deveria ser justo. Mas essa explicação é importante para a gente entender que o contexto fala de homicídio. Que o texto fala de homicídio. E a lei do Antigo Testamento, aqui, em seguida ela vai ser mais detalhada nos próximos capítulos, ela faz distinção entre assassinato, propriamente dito, e um homicídio acidental, não premeditado. Fala sobre morte acidental. A Bíblia trata de casos de acidente onde não houve dolo, não houve intenção de matar, não cabendo uma acusação de assassinato. Esses princípios que nós vivemos vêm das Escrituras. Em Deuteronômio 19 é explicado mais sobre isso. Nós vemos que Deus providencia cidades de refúgio, onde as pessoas seriam protegidas caso elas tivessem provocado uma morte acidental. Elas iriam para essas cidades para se proteger de uma vingança de alguém que estaria fazendo premeditadamente. Então ele estaria sendo protegido ali da morte. E aí o texto dá até o exemplo, ali em Deuteronômio, deixa eu ver se tem um texto aqui,
explica alguém sem intenção e sem mostrar hostilidade anterior, né? Então há uma análise, o texto se preocupa com a intenção. E mais à frente, aqui no Deuteronômio, ele vai citar o exemplo de alguém que está usando um machado, cortando, de repente o ferro solta-se do cabo e acerta alguém e essa pessoa vem a óbito, morre. Ele não teve a intenção, ele não tinha nenhuma inimizade com aquela pessoa. Foi uma fatalidade. O texto traz essa questão. Mas também as Escrituras nos orientam sobre o risco de matar. Quando nós assumimos o risco por não cuidarmos. O que hoje nós chamamos do homicídio culposo. Não teve a intenção, não foi um assassinato premeditado, mas assumiu o risco. Teve responsabilidade, pois agiu com imprudência ou negligência. Deuteronômio capítulo 22, explicando a lei, também diz: quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito em torno do terraço. Desse modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima, porque nós fizemos uma proteção do básico. Existem riscos evidentes que precisam ser cuidados, meus irmãos. Êxodo 21, um pouco à frente de onde nós estamos, o versículo 28 e 29 nos diz: se um boi matar a chifradas um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e não será permitido comer sua carne. Nesse caso, porém, o dono do boi não será responsabilizado. Mas, se o boi costumava chifrar pessoas e o dono havia sido informado, porém não manteve o animal sob controle, se o boi matar alguém, ele será apedrejado e o dono também será executado, porque agiu com imprudência, assumiu o risco de matar. A palavra de Deus mostra sabedoria ao considerar as intenções e fazer distinção entre morte acidental, culposa e dolosa, motivada por ódio. Mas ela proíbe todas elas. Ela nos alerta para o cuidado, para promover, proteger a vida. Precisamos de esforços individuais e coletivos, comunitários, para identificar riscos, para preservar a vida humana. Identificar armas em potencial. Porque o seu carro é uma arma em potencial. A sua moto é uma arma em potencial. Tem muita gente que levanta a bandeira como desarmamentista, mas as armas em potenciais são muito maiores. Tem muitos casos. Um dia eu vi até um meme de uma mulher que matou o marido com um violão. E aí estavam começando uma campanha de desviolinização da população. Não vai resolver. Riscos em potenciais. Identificar armas potenciais. Usar o celular no carro. Você está assumindo riscos. Andando perto de escolas em velocidade. São crianças, as crianças são crianças, nós somos adultos. Precisamos andar devagar. Por isso que existe uma lei para nos proteger e orientar. Ande devagar perto das escolas. Vai sair uma criança correndo, desesperada de algum lugar. Vai de boa, vai devagar, diminua a velocidade. Cuide, não use o celular, não dirija embriagado. Para vocês, né, irmãos, nem se embriaguem. Já começamos por aqui. E dirigir embriagado, então, assumindo o risco de matar. Mas na nossa casa também temos muitos riscos. Deixar remédios, produtos perigosos de fácil acesso em casas com criança. Até mesmo itens de limpeza misturados. É perigoso. Pode acontecer tragédias. Objetos em casa podem causar acidentes fatais. Deus nos chama para cuidado especial com a vida humana. E isso inclui aqueles que não podem falar por si ou se defender, como o aborto. Seremos responsabilizados e, na verdade, nós seremos pressionados por essa cultura, por esse mal desse século, cada vez mais a normalizar o pecado. Mas a Bíblia considera também os envolvidos, não apenas aqueles que executam o ato de tirar a vida de alguém com suas mãos, mas aqueles que influenciam para isso, aqueles que concordam com isso, mandantes, executores e envolvidos, porque a vida é um presente de Deus. E só Ele tem autoridade para tomá-la. O homicídio é um ataque contra Deus, meus irmãos. Por isso, proteger a vida é responsabilidade de todos os membros da sociedade e não só das autoridades públicas. Então, a sexta palavra de vida abrange esses casos, mas a sua ênfase recai sobre o homicídio premeditado, a remoção da vida motivada pelo egoísmo, pela ira, pela vingança e por outros pecados. E talvez você comece a se sentir bem por nunca ter matado alguém. E Jesus revela para nós que o mandamento é mais profundo. Assim como ele fez com os outros mandamentos, ele aprofundou esse.
No conhecido Sermão do Monte, Jesus disse em Mateus 5, versículo 21 em diante. Vimos isso. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar uma pessoa estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também qualquer um que disser racá será levado ao tribunal. E qualquer um que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Jesus diz ainda: eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. O mandamento, tal como foi escrito, Êxodo 20, 13, não mate, proíbe tirar vidas humanas de maneira injusta. Mas Jesus afirma que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. A expressão racá, que a NVI traz, e outras Bíblias trazem, algumas já traduzem, é uma expressão aramaica que não tem uma tradução literal. E é por isso que algumas Bíblias traz como ela foi pronunciada, racá mesmo. Mas ela tem esse conceito de desprezo. Alguns historiadores dizem que essa palavra é referente ao som que você faz quando vai cuspir, como sinal de desprezo. Em casa eu pratiquei bastante, mas vou poupar vocês aqui. Como é que se faz isso? Quando você puxa e gospe para falar o nome da pessoa. É esse racá. Depois vocês tentam, não agora. Mas é o sinal de desprezo por alguém. E quando ele diz tolo ou louco mais à frente, é no sentido bíblico que Provérbios usa bastante. No sentido de alguém que age por conta própria. Esse é um louco. Não é que como a gente fala, tu tá louco, meu? Ah, que cara louco, né, de fazer isso. Mas é quando você considera alguém um maldito. Alguém que age à parte de Deus. Não tem parte nenhuma com Deus, é um maldito. E isso é muito pesado no contexto bíblico. Proferir essa maldição. Jesus não anula a ordem de não matar, mas ele nos atenta para além do cumprimento mínimo, para além da letra. Ele nos alerta para o espírito da lei. Jesus está cuidadosamente ensinando os seus discípulos naqueles dias e hoje a nós a identificar o pecado interior que explica o porquê o assassinato acontece. O pecado por trás do pecado. Cavar mais fundo. Antes da remoção da vida, já aconteceu a remoção do valor daquela vida no nosso coração. E a quebra da lei. Cada vida humana tem valor. Independentemente de idade, de personalidade, de preferências políticas, meus irmãos. De serem elas ou não incômodas a nós ou a outros. A vida humana foi criada para representar Deus, ainda que esteja distante desse propósito por causa do pecado. Essa sexta palavra de vida explica por que Jesus, em Mateus, ele inclui toda a violência emocional e intencional do coração, difamação das pessoas, vingança, mentiras, seja uma difamação caluniosa ou não, prejudicar alguém, ou atitudes para prejudicar pessoas, diminuir o valor de alguém. É isso que Jesus também chama de assassinato. E nós podemos estar livres de não cometer um assassinato literal, mas mesmo assim, teremos que enfrentar a ira de Deus, caso a nossa vida seja pautada por ira, por amargura, por injúria, por raiva, por desprezo, e não pelo arrependimento e fé. O primeiro homicídio revelado nas Escrituras, o caso de 2 irmãos, não teve um plano inicial. Caim não elaborou um plano para assassinar seu irmão antes disso.
Não estou dizendo na forma como ele fez, mas ele não premeditou tudo aquilo. Aí, aquele assassinato, aquele ato foi provocado pela ira dele, pela indignação dele. Começou com um pecado anterior a isso. Uma ira que ele permitiu que ficasse ali, que ele tolerou e que ele alimentou com planejamento até que essa ira fosse satisfeita com o derramamento de sangue do seu irmão. A ira é a nossa resposta natural quando a nossa vontade é impedida ou não realizada. Quando você quer algo, quando você planeja algo, quando você espera algo, quando você tem uma expectativa que algo aconteça e aquilo não acontece, ou alguém interrompe, alguém trava o seu plano, a ira vai ser a nossa resposta. A indignação, a insatisfação é a primeira resposta. Existe um aspecto da ira que é santo, que é quando a vontade de Deus não é realizada. Quando nós nos indignamos porque aquilo que Deus quer não está acontecendo. A gente fica frustrado, indignado, irado com isso. Quando a santidade de Deus é manchada. Mas se nós formos honestos, se nós somos sinceros, até quando a nossa ira parece justa, por uma boa causa, por algo contra a vontade clara de Deus e não a minha, até nesses atos, a nossa ira vai receber pitadas da nossa justiça própria, de como nós deveríamos fazer, e a gente vai contaminar a nossa ira por causa do pecado dentro de nós. A nossa ira, ela é desordenada, meus irmãos. Porque as nossas vontades são desordenadas. E na grande maioria das vezes a nossa ira se manifesta porque nós não conseguimos o que a gente quer, ou alguém nos impediu que a nossa vontade fosse feita. E então o nosso copo da insatisfação vai se enchendo. Eu não consegui. E a gente vai enchendo esse copo. Não deu certo. Me impediu. Me interrompeu. Travou meu plano. Me atrapalhou. Me atrasou. Me indignou. Queimou. A gente vai enchendo o copo da indignação. Até que a gente começa a explodir. Em julgamentos precipitados sobre as pessoas. Quando alguém faz alguma coisa perto de você ou para você. E você já fica super indignado. E faz um relatório, um dossiê sobre essa pessoa. Ela é um impaciente, um manipulador, por causa de uma atitude que você viu e você deduz tudo aquilo. Porque o seu copo já estava cheio. E você não tem paciência mais com ninguém. E você também se manifesta assim, com esse copo de insatisfação, transbordando, despejando sobre outros. E quem mais sofre são os da nossa própria casa. Nosso cônjuge, nossos filhos. Derramamos ira, derramamos esse copo sobre a cabeça da nossa esposa, do nosso marido. Derramamos sobre nossos filhos, explodindo, falando alto, sendo grosseiro, batendo mão na mesa, batendo porta. Você fica indignado quando alguém dirige devagar à sua frente e começa a frear perto, a provocar aquele cara para se ligar que ele está atrapalhando a tua vida e sair dali. Quando alguém fecha você quer passar a pessoa e fechar ele também. Quando alguém te irrita, quando os teus planos, quando a tua agenda, quando a tua expectativa não acontece do jeito que você esperava, do jeito que você planejou, que você desenhou. E essa ira, na maioria das vezes, encontra um lugar no nosso coração. Fica ali, se transforma num veneno mortal, que além de nos matar outros, contamina outras pessoas em relação a alguém. Esse é o movimento da ira, pode ser rastreado da seguinte forma. Primeiro, a minha frustração. Eu estou zangado, indignado com algo ou com alguém. Em seguida, eu começo a questionar o caráter dessa pessoa, com desrespeito, com insultos, com desprezo. Depois eu começo mesmo a menosprezar, a caluniar, diminuir o valor dela como pessoa para outros, para que outros saibam que ela não tem o valor que os outros acham que tem. Enquanto isso, a nossa ira vai se degradando, vai se aumentando em desprezo. E a pessoalidade da outra pessoa é atacada. A gente começa a atacar o valor das pessoas, direta e indiretamente. Jesus disse que você não se livrará de pagar até o último centavo. E isso torna a ira algo muito sério, muito preocupante. A rebelião contra a vida, concedida por Deus, também é uma rebelião contra o Espírito de Deus, que dá vida. Essa rebelião traz morte, o salário do pecado é a morte, tanto física quanto espiritual. E é evidente que nós todos somos assassinos nesse aspecto que Jesus traz. Falhamos em amar como deveríamos e nos precipitamos em se irar com as pessoas. Não há ninguém
que não tenha pensado de alguém um dia, seu maldito, racá, desprezo, desrespeito a alguém. Todos nós, em algum momento, já enchemos esse cálice da ira em nossa vida. Se não de forma visível, se não explodindo, se não jogando coliformes fecais nos ventiladores. Certamente em nosso coração, cheio de ira, de amargura, de pronto para dar um soco na parede, socar alguém. Que esperança nós temos de evitar o juízo de Deus, a segunda morte? O que fazer? Vou tomar água, não um copo da ira. Quando nós olhamos para Jesus, horas antes de enfrentar a morte, a crucificação, no jardim de Getsêmani, Jesus estava lá e ele ora. Ele diz, Mateus 26, 39, deixa eu ver se eu tenho o versículo aqui. Meu Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Que cálice é esse que Jesus pede para que o Pai afaste dele? Não é o cálice da minha ira. Não é o cálice da nossa ira. É o cálice da ira de Deus. Da justiça de Deus por todos os pecados, por toda a vontade de Deus que foi ignorada, desprezada, desrespeitada por nós, pela humanidade. Deus encheu esse cálice, foi enchendo o cálice da ira santa e justa de Deus, porque a nossa é injusta, porque nós somos egoístas, manipuladores, mas a de Deus é justa, porque Ele é santo, justo e perfeito. E esse cálice de Deus foi se enchendo de toda a humanidade, até que chega um ponto que Ele diz, não dá, alguém tem que pagar por isso. A ira divina, justa, santa, perfeita, que deveria ser dirigida a nós, pessoas que tantas vezes manifestam iras ímpias e profanas. Nós merecemos esse cálice, mas Jesus tomou sobre si mesmo. Jesus levou o cálice da ira de Deus sobre ele. O único que jamais violou algum dos mandamentos ou cometeu assassinato de nenhum grau de intensidade. O seu coração foi morto por assassinos furiosos como nós. Porque nosso pecado estava naquele cálice da ira de Deus. Nós derramamos o nosso cálice da nossa ira uns sobre os outros. Mas somente Jesus bebeu daquele cálice em nosso favor. E ao fazer isso, Ele estava oferecendo a sua própria vida para nos resgatar do nosso eu assassino. Para tirar essa ira dominadora do nosso coração. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele derramou sangue vital para dar vida eterna por meio da sua morte. Jesus trouxe essa vida ao dar a sua própria vida pelos pecadores assassinos. Ele que se apresenta como o pão da vida. Pão que representa carne sacrificada, moído. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre, porque eu oferecerei, este pão que eu oferecerei para o mundo, para que o mundo viva, é minha carne. O pão é o corpo moído de Jesus, João 6,51. Carne que Ele ofereceu como sacrifício e que venceu a morte ao ressuscitar. Ao que Paulo chama lá em 1 Coríntios 15,54, ele exclamou que a morte foi engolida pela vitória, porque Jesus ressuscitou e venceu a morte. Ele não simplesmente morreu e levou o nosso pecado, mas Ele ressuscitou para nos dar nova vida, um novo jeito de andar, um novo jeito de viver. Viver não mais como assassinos, mas como promotores de vida. Aqueles que afirmam ser pró-vida, precisam ser pró-senhor da vida. Os discípulos de Jesus não são chamados apenas, nós, discípulos atuais de Jesus, não somos chamados apenas para nos abster de assassinato e deixar de chamar os nossos irmãos de tolo, desprezar as pessoas. Nós devemos valorizar a vida como Deus quis que ela fosse valorizada. Proteger e promover a vida valiosa de Deus. A vida valiosa que é para ser vivida na comunhão com o Espírito Santo.
na comunhão com Deus, em obediência, e desfrute das suas palavras de vida por meio do poder da ressurreição de Jesus Cristo. A partir desse entendimento da nossa nova posição na vida, não mais mortos em nossos pecados, mas vivos em Cristo Jesus pela sua ressurreição, nós vamos viver e conceder vida, não mais morte. Podemos em Cristo Jesus. Quem ajudou presencialmente nos primeiros dias após as enchentes, o ano passado, ou viu as primeiras imagens das pessoas, deve se lembrar dos lugares onde faltava água. E o primeiro atendimento era levar água. Chegavam os caminhonetes, os carros, as caçamba com água, e as pessoas com as mãos estendidas, querendo água. As pessoas estendendo e querendo pegar água, e pegavam mais porque não sabiam quando ia voltar, e queriam água, o básico, o mínimo para a sobrevivência deles. Pessoas, muitas pessoas. E muitas dessas doações dessa água, receberam dessa água que satisfaz temporariamente. Dessa água que você precisa acumular e que ainda assim acaba. O mundo perdido, não do Jurassic Park, mas do nosso tempo, esse mundo perdido que se chama hoje, está com as mãos levantadas, sedentas por água. Pessoas estão aí com as mãos levantadas querendo água, mas a água da vida, água viva que satisfaz. Jesus disse que aqueles que crerem em mim, em seu interior fluirão águas vivas, para que nós possamos saciar a sede, a nossa e a desse povo, desse mundo perdido. Enquanto o mundo celebra a cultura da morte, você que é um verdadeiro discípulo de Jesus, carrega a mensagem pela qual o Espírito Santo dá vida. Vida plena, vida que satisfaz. Jesus disse isso. Esses rios fluirão por meio dos seus filhos, transbordando em amor, transbordando em perdão, em generosidade, em desapego material, em esperança eterna. Sendo resgatados da segunda morte, livres da condenação eterna, nós somos promotores da vida plena. Anunciamos a nova vida em Cristo Jesus ao desfrutarmos da nossa. As pessoas querem olhar para a nossa vida e ver vida. As pessoas querem, sedentas de ver vida. Eu quero viver. Como é que você vive assim, tão bem, em meio a esse mundo mal? Que esperança você tem? Qual é a razão da esperança que há em você? Por isso que Pedro nos diz, esteja preparado para responder. A razão da esperança que há em você. E isso deve nos dar vida. Porque Jesus venceu a morte. Por isso vamos refletir e praticar em algumas aplicações finais. Afaste das pessoas cheias de ira. Provérbios 22, 24 e 25 nos diz: não faça amizade com briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles, e colocará a si mesmo em perigo. Porque esse veneno contamina, esse veneno se espalha, o fogo se espalha. Deus nos orienta, nos dá conselhos. Afaste de pessoas explosivas e iradas. Se for um irmão, ajude-o em oração e em confronto bíblico. Se há alguém desse mundo, se afaste, porque isso pode estar contaminando você. É uma orientação bíblica. Segundo, perdoe. Perdão é vida. Não despreze, não assassine pessoas em seu coração, porque Deus te chamou para ter vida, ter e dar vida. Semana passada, em uma conversa, eu percebi que o conceito de liberar perdão, que foi falado aqui, pode estar confuso em nossas mentes. Uma pessoa me perguntou o que é liberar perdão. Perdoar. O que é perdoar? O que é liberar perdão? Em outra oportunidade eu disse que perdoar é assumir o prejuízo. Se você foi ofendido, se você foi prejudicado, se você foi afetado, perdoar é deixar isso aos pés da cruz e assumir o prejuízo. Foi isso que Jesus fez. Ele bebeu do cálice da ira de Deus, que era para nós. Ele assumiu o prejuízo. Ele não levou isso mais em conta. Ele não botou aqui no bolso para jogar na nossa cara na primeira oportunidade. Ele não ficou esperando, está aqui, a hora que ele reconhecer e tudo que ele fez e me pedir perdão, falta de joelhos, falta a gente dizer, aí sim eu vou liberar o perdão. Não é assim que Jesus nos ensina, porque não foi isso que ele fez. Assumir o prejuízo. É deixar de querer restituição e vingança. É deixar de querer retratação. Não, eu perdoo, mas ele tem que vir aqui
na minha cara, falar comigo, me pedir perdão. Liberar perdão é assumir o prejuízo. Não precisa falar na minha cara. Eu assumo o prejuízo. Eu assumo essa ofensa. Eu deixo aos pés da cruz, daquele que recebeu todas as ofensas por amor. Perdoar é um processo de uma decisão consciente e intencional para fazer morrer os desejos de vingança. Nem sempre é esperar que o outro se dê mal, mas é esperar que o outro te faça melhor, te faça se sentir bem, compense o mal que fez. A retratação, a restituição, é um processo que acontece no coração do ofensor. Ele que tem que entender que precisa restituir, que precisa procurar para pedir perdão, que precisa repor se feriu financeiramente, se denegriu, que precisa retratação. É o coração do ofensor que precisa ter essa iniciativa. O ofendido, que libera perdão, assume o prejuízo e deixa nas mãos de Deus para tratar aquele coração. É isso que Deus nos ensina. Deus move no seu coração para que você responda ao perdão, assumindo o prejuízo, como Ele que pagou um alto preço pela nossa liberdade. Perdoar é uma resposta da nova vida de pessoas perdoadas. Perdoar é o estilo de vida de quem foi perdoado. O que não quer dizer, meus irmãos, que em todas as situações vai haver restauração dos relacionamentos. Esse é o ideal. Principalmente deve ser se formos irmãos em Cristo. Devemos procurar, se a pessoa não ouvir, devemos procurar com outro irmão junto, porque nós temos o mesmo espírito, precisamos viver em comunhão. Não precisamos ter essa barreira. Mas às vezes a pessoa não quer saber de retratação, de perdão, de pedir perdão. Deixa isso aos pés da cruz em Jesus. Por causa da maldade no coração de algumas das partes, muitas vezes o ofensor não está aberto para a mudança. Então você não precisa se dispor a uma nova tragédia, uma nova ferida. Eu dei o exemplo que uma vez que se você tinha um sócio que era muito amigo seu, muita confiança, mas ele estava tirando um caixa 2 da empresa, faliu a empresa, quebrou, comprometeu a sua família por causa disso. Foi algo que ofendeu muito a você e que trouxe danos materiais. Você perdoou ele, você assumiu o prejuízo, você recomeçou, você ignorou isso. Mas você não precisa se submeter de novo a um relacionamento, a uma sociedade com essa pessoa que te prejudicou financeiramente. A não ser que ela se arrependeu, confessou em Cristo Jesus e demonstrou frutos de uma mudança. É mais fácil quando a gente fala de bens, de empresa, de algo assim. Mas de ofensas, de relacionamento, deveria ser mais fácil. Te perdoo em Cristo Jesus, eu quero caminhar contigo, eu quero que o mundo veja que a nossa inimizade ela é restaurada no amor de Cristo Jesus. Que aquilo que nos separou é muito pequeno diante daquilo que nos une. E eu quero que o mundo conheça isso. Isso eu quero perdoar e ser perdoado. Quantas vezes nós devemos perdoar? Mateus 18 nos diz, não é 7, 70 vezes 7. Um número que não é uma conta exata, mas que significa quantas vezes for necessário. Perdoar. O perdão é uma decisão intencional e um compromisso, não é um sentimento que surge espontaneamente. Agora eu sinto que eu perdoei, eu sinto que eu posso te perdoar. É um processo e dependendo das feridas precisa ser tratado com aconselhamento, com orientação, com cura, com se afastar. Não é tão simples assim, porque nós somos pessoas complexas, depende das circunstâncias. Mas Deus nos chama para perdoar, para amar. Terceiro, não se precipite em definir pessoas. O seu julgamento sobre elas fará com que você interprete equivocadamente as ações delas. Considere primeiramente a ignorância. Considere a imaturidade das pessoas. Releve que nós somos imaturos, somos pecadores. Antes de você considerar que é uma maldade intencional daquela pessoa, antes de sair julgando, peça sabedoria a Deus. Converse, não se precipite em definir pessoas. E dedique-se, peça a Deus por uma vida mansa e humilde. Pense com humildade sobre você mesmo. E você não ficará irado quando for menosprezado, quando for ofendido. Porque nós nos ofendemos muito facilmente, porque nós pensamos muito elevadamente sobre nós. E aí quando alguém nos diminui, a gente se sente ofendido. Mas se nós, de fato, tivermos a consciência do quão miserável nós somos, pecadores e indignos, essas ofensas dessas pessoas não vão nos atingir. Não vão nos atingir, porque muitas das vezes são verdades. Pode ter sido aumentada, pode ter sido distorcida, mas não são essas ofensas que nos definem.
A nossa identidade está em Cristo Jesus, nossa posição está nele. E nós andamos seguros por ele. Provérbios capítulo 3, versículo 10 diz que toda contenda, todo conflito precede do orgulho. Do quanto eu acho que eu mereço, que eu deveria ser reconhecido, que eu deveria ter sido aplaudido, que eu deveria ter sido recompensado, e isso não aconteceu. Então eu me ofendi, e então gerou conflito. Precede do orgulho. Portanto, quanto menos orgulho você tiver, mais fácil será suportar o desprezo dos outros sem irar-se. E quinto, olhe e pense sempre na infinita paciência e compaixão de Deus. Quantas afrontas Ele leva de nós. Quantas vezes damos motivos para Deus ficar irado conosco. Mas nós podemos clamar como o salmista: não nos castiga, Senhor, por nossos pecados. Não nos trata como merecemos, pois o amor daqueles que o temem, é imenso como a distância entre os céus e a terra. E Deus nos releva. Por seu amor, por sua graça em Cristo Jesus. Ele não me deixa cheio de ira. Ele me perdoa. Ele não me define por causa dos meus pecados. Ele é manso e humilde. Ele tem paciência e compaixão. É tudo sobre Jesus. O que Ele oferece, Ele é. E o seu Espírito em mim me capacita a viver como Ele vive e a perdoar. Nós não vamos apenas nos conter de tirar vida, mas nós caminharemos em direção de dar vida, promover vida. Como discípulos que veem a vida valiosa que Deus nos dá, que protegem e promovem a vida eterna em Cristo Jesus, o eterno Filho do Deus vivo.